Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu trouxe passo a passo da técnica aclamada de cut crease. E eu me inspirei numa maquiagem maravilhosa de uma maquiadora que eu amo, que é a Prilessa. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Vamos lá? Então nós vamos começar aí com uma base preta para os nossos olhos. Você pode usar tanto um delineador quanto um lápis bem cremoso. E nós vamos utilizar dois tipos de pincéis, um para aplicar e outro para esfumar. Lembrando que precisam ser pincéis de acabamento. Então nós vamos começar aí a aplicar o produto na linha d'água. E após aplicar na linha d'água, com o mesmo pincel, nós vamos puxar esse delineado ou esse lápis em sentido ao final da sobrancelha. Mas nós não vamos chegar até lá em cima. Nós vamos até o ossinho da pálpebra fixa, puxando bem delicadamente um traço fino. Esse será o guia do nosso olho para que a maquiagem não deixe o nosso olhar caído. Já pega o pincel lápis e começa a esfumar esse cantinho externo para um acabamento bem delicado. Faça isso nos dois olhos. Lembrando que a gente tem que ser muito ágil nessa etapa, tá? Porque esse tipo de produto cremoso, ele seca muito rápido. E se ele secar e a gente ficar esfregando o pincel em cima dele, ele craquela. Então, se atente aí a aplicar o produto e já esfumar. Aproveitem e já se inscrevam no canal e ative as notificações. E deixe seu like para eu saber se estão gostando do conteúdo. Agora nós vamos usar outro pincel lápis e uma sombra marrom. Eu escolhi uma sombra marrom média e mais fria, para esfumar em volta de toda a linha d'água onde nós aplicamos o lápis ou o delineador, para dar um acabamento bem bonito. Esfuma, esfuma, esfuma. Logo em seguida, vamos agora para pálpebra móvel. Nós vamos esfumar também aí o canto externo, dando acabamento para o delineador que nós passamos, que nós já esfumamos também, para a gente começar aí dar forma ao nosso cut crease. Então, vai puxando, deixa o acabamento fininho no canto externo. Esfuma ao redor de toda a pálpebra esse marrom. E chegando aí, ó, na parte do ossinho da pálpebra fixa, nós vamos começar a puxar o desenho do cut. Lembrando que a parte mais alta do cut deve ser no centro da sobrancelha, não é no ponto alto, é na região central. Então, nós vamos aí contornar o nosso côncavo de uma maneira de que, com os olhos abertos, nós consigamos enxergar aí esse desenho. Então, pode fazer mais grosseiramente essa parte, pode marcar bem o desenho, que ele será muito necessário para a hora do recorte. Eu já aproveito aí, começo a esfumar o canto externo com o mesmo escuro. Agora, com um pincel de esfumar, sem produto nenhum, nós vamos começar a esfumar a parte de cima desse desenho que nós deixamos mais marcado aí. Ele será o nosso degradê para iluminar embaixo da sobrancelha, para não ficar tão marcado. Ele tem que ficar marcado na parte da pálpebra móvel, não na parte da pálpebra fixa. Então, esfuma, esfuma, esfuma até espalhar bem esse desenho. Ele ainda assim vai continuar marcadinho, podem ficar tranquilos, é só não descer tanto. E já aproveita para esfumar também o canto externo que nós já escurecemos aí para fazer a nossa transição.
Agora, bora recortar esse cut crease aí pra ficar bem bonitão. Você vai precisar de um corretivo mais denso e bem clarinho. No caso, eu usei o da Maquiê, o Snow. E um pincelzinho língua de gato, também bem firme. Porque nesse recorte não pode haver esfumado. Nós temos que recortar aí bem certinho pra formar o cut crease. Então, com a pontinha do pincel, você começa a desenhar o cut com a mão bem firme, de uma maneira que apareça quando você abrir os olhos, e puxa esse corretivo para a pálpebra móvel, mas de uma maneira que ele encontre com o marrom que nós esfumamos e não que cubra esse marrom. Deixe bem homogêneo. A aplicação do produto homogêneo é fundamental também para não ter manchas. E agora, com um outro pincel sem nada, um pincel menorzinho de esfumar, eu vou aí dar uma passadinha em cima desse corretivo, só para nivelar ele, para ficar bem certinho. E também para encontrar aí o marrom e conseguirmos fazer uma transição perfeita. Cuidado para não esfumar o nosso contorno lá em cima. Galera, lembrando que o seu comentário também é fundamental para que os vídeos fiquem cada vez melhores. Então me conta aqui nos comentários se você está gostando da didática e deixe sua dúvida caso houver alguma. Agora, com um pincelzinho de cerdas sintéticas, nós vamos escolher aí um tom de nude, um marrom bem clarinho, para selar toda essa região que nós acabamos de aplicar o corretivo, para não acontecer de ficar com marquinha aí da pálpebra. Então, aplicou o corretivo, sela imediatamente. Também com muito cuidado e delicadeza para não esfumar o nosso desenho do cut crease. Então, vai aplicando aí de uma maneira uniforme em toda a pálpebra móvel, inclusive no canto interno. Com o mesmo pincel que nós esfumamos o cut lá em cima, nós vamos usá-lo para dar acabamento aí entre a transição de cores do claro para o escuro. Só uma passadinha de leve, tá? Não esfuma muito, senão vai misturar tudo e dá aquele acabamento puxando para o externo. Agora, com outro pincel lápis e com a sombra preta, nós vamos dar uma reforçadinha aí no primeiro traço que nós fizemos, aquela base preta cremosa que nós fizemos no início. Então, você já sela ela aí com uma sombra preta, dá aquela esfumadinha, para as cores ficarem com uma transição bem legal. Acabamento sempre é fundamental, gente, então se atentem muito a isso, ao tipo de pincel, ao movimento que você faz, isso aí vai fazer toda a diferença. Aí eu peguei um douradinho mais cintilante, é a única cor cintilante que nós vamos usar na make, com um pincel de acabamento, e vou iluminar aí bem no meu ponto alto da sobrancelha, para unir com aquela transição que nós fizemos quando nós passamos o pincel de esfumar. Volto com aquele pincel, ó, para unir as cores, passa só um pouquinho. Agora chegou a hora dos acabamentos. Vamos aplicar os cílios postiços com uma colinha. Eu tô usando a Super Strong, que eu amo. Então, a gente aplica um pouquinho na base dos cílios. É sempre importante deixar uns minutinhos aí pra ela dar uma secadinha antes de aplicar diretamente nos olhos. Senão, os cílios vai ficar dançando no olho. Então, não é interessante. Sempre uns minutinhos antes da aplicação. Eu gosto muito de aplicar com a pinça, tá? Me dá mais estabilidade. Então, qual é o meu segredo? Com uma pinça, você pega os cílios bem no centro dele e também na hora de aplicar, você aplica no centro do seu olho, para depois só dar um ajuste aí nas laterais. Fica muito mais fácil aplicar os cílios dessa maneira. Você só ajusta os cantinhos.
porque ele já vai estar medido. Já tirei também as pontinhas, já cortei os cantinhos dele, porque cílios pegando a gente sabe que é horrível. Então é muito importante medir ele antes de cortar e aplicar. Pra não ficar com aqueles cílios brancos de base aparecendo, é fundamental que a gente aplique aí um rímel logo após a aplicação dos cílios. E eu gosto de aplicar tanto no cílios inferior quanto no superior. Galera, lembrando que a pele e as sobrancelhas estão no vídeo anterior. Então já vou deixar a sugestão aqui de vídeo pra vocês. Corre lá, aprenda a fazer essa pele perfeita, blindada com produtos acessíveis. E essa sobrancelha aí com degradê no canto interno perfeita. No momento que eu aplico no meu cílios natural superior, eu aplico bem na raizinha dele, pra ele grudar nos cílios postiços. Aí não fica aquela divisão de cílios duplo. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem uma boca degradê aí, pra dar a impressão que ela tá com mais volume. E qual é o segredo? Você precisa escolher 2 batons. No caso, eu escolhi o Ferreiro da Maquiê pra fazer o contorno, que é o meu tom mais escuro. Então, eu contorno todo o meu lábio em cima e embaixo, deixando a região central sem nada por enquanto. Que nós vamos aplicar o batom mais claro na região central. Então, lembre-se aí de fazer um contorno bem bonito. Se você quiser aumentar um pouquinho a boca, essa é a hora. Você pode sim fazer um pouquinho pra fora aí do seu contorno natural, que vai ficar imperceptível. E agora, eu escolhi um douradinho aí também da Maquiê, para aplicar na região central. E já peguei um pincel aí de prontidão, para nós conseguirmos esfumar uma cor para outra. Então, aplica o batom na região central, e antes que ele seque, você passa o pincel sem nada, só para misturar com a cor externa, para não ficar aquela marca feia. Então, dá umas batidinhas aí, para ficar imperceptível. E olha só essa boca degradê. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like e de deixar também nos comentários sugestões para os próximos conteúdos. São muito bem-vindos e me ajudam muito a gerar um conteúdo que vocês gostem.